Então, Cris Mazzola divide hoje a live comigo. Para quem não conhece, bom, sempre é um prazer imenso falar com a Cris. A nossa conversa flui, é muito gostoso, muito rica, cheia de dicas e detalhes de experiência, de vivência. Cris Mazzola, escritora e arte-terapeuta. E eu tenho aqui na minha mão 3 livros que são, assim, paixão minha, que é o Irrita, Com Tudo Cutuma Fia, e Olho por Olho, Lente por Lente, que hoje, inclusive, eu fiz um trabalho bem legal com um estudante meu, depois eu compartilho com vocês e postei aqui nos stories. Mostrei, apresentei cada obra-prima dessa, Cris, aí, de acordo com a tua história de escrita, né? Primeiro, segundo e terceiro. Seja muito bem-vinda, Cris. Vou deixar você dar seu boa noite, também boas-vindas para o pessoal que está aqui assistindo você. Obrigada, Marcela. Primeiro, quero agradecer pelo convite. É sempre um prazer falar sobre aquilo que a gente ama, né? E nós duas estamos nessa mesma situação. Boa noite para todo mundo que está participando. Eu espero que a live ajude a refletir um pouquinho sobre assuntos tão pertinentes hoje em dia que giram em torno da educação, né? E não só, a gente não fala só do bem-estar e da educação de crianças, mas às vezes até nós um pouquinho, às vezes do idoso também. Então, o poder das histórias ultrapassa, né? Ele não é específico de uma faixa etária. E eu fico bem feliz por estar com vocês e poder partilhar um pouquinho desse assunto. Ai, que legal. Eu já vou começar, Cris, trazendo uma questão que eu acho que ela é interessante porque é justamente o fio condutor aqui da nossa conversa hoje. Eu coloquei lá como tema a questão das histórias serem curativas, porque de fato são. E aí uma seguidora minha começou a me perguntar ali no direct, né? Mas como assim curativa? Eu falei, sim, curativa do verbo curar. Daí ela falou, até escrevi aqui, né? Como assim? O que é curar? E eu queria, Cris, que você começasse trazendo isso para nós. O que significa quando a gente fala que de fato as histórias têm sim um poder curativo, especialmente eu e você, a gente está muito próxima nesse nosso dia a dia, assim, e trabalha muito isso e a gente vê de perto. Então começa trazendo para nós, para explicar esse conceito. Tá. Eu quero até acrescentar um conceito a mais, né? E vem da etimologia da palavra curar, que tem a ver com cuidado, né? Então, além da gente pensar no curar, no verbo curar, a gente fala também do cuidado. E eu acho, minha opinião pessoal, que passa primeiro pelo cuidado. A história tem o poder de cuidar da pessoa. E na medida que cuida, cura, né? Então, tem muitos exemplos que a gente vai poder ver ao longo da live nesse sentido. Que as histórias levam crianças ou adultos ou idosos a uma reflexão. Elas ajudam que a pessoa que a lê ou que a escuta se coloque no lugar daquele personagem, faça uma reflexão sobre a vida dela e se posicione, né? Hoje ainda eu tive uma experiência de uma história curativa com um idoso e assim, é muito significativo, né? Você vê que a partir da palavra, eu sou alucinada por palavra, aliás, o meu trabalho todo gira em torno de palavra e imagem, né? Você vê o poder que de fato elas têm. Então eu acredito sim que pode ser inicialmente no sentido do cuidado, e por isso eu postei lá que quando a palavra cuida de alguém, eu também me sinto cuidada, faz bem para mim também, né? E em seguida no sentido de curar, porque eu acredito nesse poder da história também. Tornar as pessoas mais conscientes, mais protagonistas, porque elas passam a entender aquilo que acontece com elas ao se identificar com uma história. E não é qualquer história, e não é qualquer pessoa. A gente tem que ter esse cuidado, né, de saber escolher a história certa para aquela pessoa que está precisando dela. Eu sempre acho que a história é meio mágica, né? Eu sou contadora de histórias também, fiz o curso, e já assim, presenciei inúmeras vezes contadores de histórias que preparam uma história, e preparar uma história nunca é fácil, né? Porque a gente tem toda uma visualização da história para não se perder nela, e daí quando chega na hora e olha o público, parece que alguma coisa chama, e não é aquela história que a gente tem que contar. Entende? Parece que é a história que manda na gente. Então, isso acontece muito também. E talvez seja, né? Tem uma pessoa que está precisando de uma determinada história e o teu olhar percebe isso. Cris, super legal. Olha só, 2 coisas aí da tua fala. Uma que eu não sabia. Como assim que eu não sabia que você é contadora de histórias? Já sabia que você é uma escritora de histórias, belíssimas por sinal.
E a outra coisa que aí já me chamou a atenção, uma curiosidade, como que faz nesse momento que você sente, né? E tem tudo a ver com essa questão da sensibilidade, justamente, você prepara toda a história, chega lá, opa, não é isso que o pessoal está preparado para ouvir, eu preciso trazer uma outra mensagem. Como que acontece com você? Você leva essa mensagem? Eu levo. A gente acaba tendo um repertório, né? Porque a história mora em você, né? Ela não vem do nada, né? Você conta, por mais que você não saiba, às vezes, os detalhes da sequência, enfim, mas você tem o contexto, né? E por algum motivo, eu acho mesmo que é talvez um olhar, né, mais terapêutico, assim, que a gente ao longo do tempo vai indo, pelo olhar você, ou por uma fala do grupo, ou por uma situação que aconteceu, às vezes você muda na hora, né, e acaba trazendo uma história que é muito mais significativa para aquele grupo do que a que você faria, né. Justo, e faz muito mais sentido, né? Justamente essa questão da gente tá sensível para sentir de fato, perceber. É o que você falou, não é qualquer história, não é qualquer pessoa. E aí os teus livros são brilhantes nesse sentido, né? E Rita trata muito sobre a questão dos valores, o que eu acho maravilhoso da gente trabalhar. Falo muito do público infantil, justamente porque eu trabalho com criança, mas, bom, todos os três, né? Não são livros só para criança, pelo contrário. Todas as vezes que eu recebi o livro aqui em casa e que eu li, bom, o último eu me emocionei muito, Cris sabe disso. O irrita, palavras assim que fazem a gente pensar, palavras relacionadas a valores, que mesmo a gente adulto para pensar como é que eu não uso essa palavra, o que de fato ela significa e faz você ir até o dicionário, que é tremendo. Então, antes de eu partir para os dois próximos, a gente vai falar um pouquinho sobre o irrita antes, Cris, para a gente resgatar essa história, que é maravilhosa também, né? Daqui a pouquinho eu falo sobre como que eu trabalho isso com as crianças, até para o pessoal saber como que a gente pode usar em casa, na sala de aula. Fala um pouco sobre qual foi a tua intenção quando você escreveu essa história. Vou falar de todas primeiro, porque quando eu escrevo sobre coisas que me incomodam. Né? Então, eu acho que eu dou um jeitinho ali de colocar para fora, por meio das palavras, a minha contribuição para ajudar. A gente fala sempre no mundo melhor, mas eu acredito muito que para ajudar o mundo melhor, a gente precisa ter pessoas melhores nesse mundo, né? É isso que faz um mundo melhor. Então, o irrita é mais do que o conceito da palavra, que eu sou apaixonada por isso, mais do que a busca no dicionário, que eu acho que é uma prática que precisa estar presente na escola e na família. Eu penso assim, que eu acho que é um conceito de vida. Quem nós, adultos, na vida pessoal já não dissemos alguma vez assim, tudo pode ser dito. A forma de dizer que tem que ser pensado. Né? Então, é esse jogo, é essa mágica de palavras que a gente precisa saber colocar, é uma combinação de palavras que tem que nos fazer bem e fazer bem para o outro. Porque a palavra não é culpada, né? O culpado somos nós quando damos o sentido errado para ela. E isso acontece com muita frequência, né? Ainda mais no mundo de hoje que a gente vive toda essa situação complicada. Né? Então, o irrita é uma contribuição nesse sentido, da gente resgatar valores, da gente ensinar valores. Eu trabalhei vários anos em escola, né? Então sempre teve aquela questão muitas vezes da família querer terceirizar, e valores precisam de fato virem de casa, né? A escola vai continuar mantendo isso, vai ajudar a manter, vai trabalhar o conhecimento, mas os valores, a criança já teve um histórico todo dentro de casa. Então, não dá para chegar na escola sem ter valores. Então, precisa isso. E o irrita, eu penso que é dessa forma, sabe? A magia da palavra para que a gente saiba usá-la da forma adequada, para que ela construa. O livro fala de palavras que constroem e palavras que destroem, mas não por elas, por nós, pelo nosso jeito de usá-las, né? Ai, que lindo isso, né? Toda vez que eu escuto, me encanta, Cris. Eu sei que a gente já fez uma live, olha só, a gente fez uma live juntas aqui para falar sobre o irrita. A gente fez uma também para falar sobre o Com Tudo Cutuma Fia. E faltava a gente fazer a nossa live, que está acontecendo agora, para a gente falar da tua terceira obra, que é justamente o olho por olho, lente por lente.
Mas eu quero fazer esse apanhado geral, como a gente está fazendo, até porque sempre tem gente nova, sejam muito bem-vindos, inclusive, para o pessoal não ficar perdido aí e entender, né? Qual foi todo esse fio teu que levou à criação dessas 3 histórias. Então, Rita, você resumiu muito bem. Todos os livros eu trabalho tanto individualmente com as crianças que eu atendo, quanto falo para as professoras e os colégios que eu tenho aí contato e parceria, se valerem deles para utilizar em sala de aula justamente tudo que está por trás dessa história, né? Então, no caso do Irrita, eu não vou contar a história aqui para a gente não estragar, não dar spoiler, mas isso que você falou de ser uma possibilidade da criança parar, pegar o dicionário e entender quais são aquelas palavras, começar a ter empatia, porque a Rita traz muito isso na história também, né? E aprender a falar palavras que constroem, não só que destroem. Tudo isso é um campo, assim, maravilhoso para a gente trabalhar em sala de aula, trabalhar com a criança, trabalhar, assim, em família. Você tocou num ponto que é primordial, Cris. Muitas vezes as famílias, por conta de sobrecarga, de muito trabalho, seja do que for, tem sim terceirizado para a escola uma questão que é básica da família, que é justamente esse ponto dos valores, né? Não que a escola não deva e não possa trabalhar, deve e pode. E ontem a gente teve uma conversa muito legal sobre isso, né? Eu e a Cris, a gente sempre se telefona antes da live, só para confirmar se está tudo certo, que a gente marca com antecedência. E as nossas conversas, gente, Cris do céu, são maravilhosas, né? Fluem assim de uma forma e a gente vai, o raciocínio vai indo, mas a gente vai trazer tudo aqui para vocês hoje. Então, fato é que sim, a escola deve trabalhar valores, pode e deve, e o Irrita é um livro belíssimo para isso, mas famílias, mães e pais, não se esqueçam de que esse é um ponto inicial sim na família, né? Sim, Marcelo, eu já falei em outra live, mas eu vou falar de novo, que se tiver professores nos assistindo, eu sempre gosto de citar, porque eu, quando saí da escola, já era uma prática pouco usada, já tem alguns anos que eu estou fora da escola, a pesquisa no dicionário. Não tem problema que seja no dicionário virtual, né? Então, assim, tem um exemplo muito pertinente para mim, de um filme, que chama Palavras e Imagens, quando um professor fala para um grupo de alunos: se vocês forem fazer uma pesquisa sobre formiga e clicarem na formiga, na palavra formiga, vocês vão achar tudo sobre formiga. Mas se vocês forem folhear um livro, até chegar na formiga, vocês podem encontrar um almirante, um santo, uma ponte, uma cidade e um poeta. E eu acho isso muito lindo. E se a gente faz o teste em casa, a gente vê quantas coisas a gente pode passar o olho puxa, né, no dicionário para determinada palavra. Então, são palavras que nos fazem, que nos chamam, né, e que fazem sentido para nós por algum motivo, se nós paramos para olhar. Então, acho que é uma dica boa para despertar nas crianças o gosto pelas palavras. Sem dúvida. E ó, o gosto pelas palavras, Cris, essa é outra dinâmica que eu aprendi com você, conheci de uma conversa nossa assim, até então eu não tinha pensado em fazer algo assim, o que é maravilhoso. Agora estou sempre com o meu dicionário de papel aqui do lado também. E esse gosto pela leitura, em geral, também vem muito disso, né? Da gente estimular, da gente incentivar. E a criança, gente, hoje eu fazendo uma atividade com um aluno meu, justamente com o Olho por Olho, Lente por Lente, que é o livro da Cris. Aí, enfim, a gente, depois da história, ele começou a desenhar, ele recriar a história dele. E aí ele resgatou, pelo desenho que ele fez, que ele achou que não tinha ficado muito bom, assim, na hora ele começou a rir. E aí eu perguntei por que ele estava rindo, ele falou, porque tá parecendo o chapéu do Pequeno Príncipe. Aí eu esperei ele explicar mais, né, o chapéu do Pequeno Príncipe. Você conhece o Pequeno Príncipe? Eu falei, conheço. Ele sabe aquela hora que tem um elefante dentro da jiboia? Aquilo é um chapéu, olha o meu desenho, tá igual. Então olha a associação que ele fez a partir de uma história que a gente conta, e ele vai depois, ele criar a história dele, ele vai desenhar, a gente puxa muita coisa. Descobri que a mãe dele lê com ele, que ele adora esse momento, que o tempinho ali que os dois têm juntos e que ele presta atenção naquela historinha, e ele tem 6 anos. Então, muita coisa assim vem através das histórias e de fato elas são curativas. Cris me falou ontem de uma história, de uma experiência que você teve, né? Com relação a uma menina
e aí tem tudo a ver com o que eu vivencio também no meu dia a dia, essa parte da escola em si, né? Que a escola sempre colocava que essa menina tinha dificuldade de aprendizagem, né, Cris? E aí você conseguiu reverter toda essa situação. Conta para nós, explica aí desde o começo. Conto, deixa eu falar do teu menino antes. Olha que bacana ele trazer o repertório dele a partir da história, né? Uhum. Ele trouxe a bagagem cultural que ele tem ali e transpôs para a vida dele. Isso é o que faz ter significado uma história para a criança, né? Perfeito. E falando dessa menina, o diagnóstico era assim, ela não aprende. Era isso que eu ouvi, que eu ouvia da família, dos educadores, e ela fazia parte de um projeto social, e foi por meio do projeto que eu cheguei até ela, né? Então, a fala era só essa. Se eu perguntar, mas como não aprende? Ela não aprende. Era uma menina, uma criança de 11 anos, que estava no 3º ano, e era copista. Ela não sabia ler e não sabia escrever, né? Então, assim, com muita dificuldade o nome. Eu comecei o atendimento com essa menina, e comecei com história, mas foi até curioso, porque no primeiro desenho dela que eu fiz, eu dei 3 folhas em branco, e falei assim, aqui é você em casa, aqui é você na escola, aqui é você e o teu brinquedo. Qual desses papéis você quer? A escola ela já empurrou lá longe, e pegou o do brinquedo, né? E aí ela desenhou, fez um desenho de ursos, numa caverna, e assim, para arte terapia, a gente daí estuda toda a simbologia, né, e é bem pertinente, e ela pôs assim, tem um urso, ele tá com todo picado, porque ele tem alergia, e você tá, ela me desenhou, e você tá nessa caverna para cuidar do urso, e olha só, e aí eu perguntei, você não tá? Ela, eu tô, só que ela se desenhou atrás, depois de já ter feito o fundo pintado. Então, ela ficou literalmente transparente, né? Me mostrando que não estava se identificando naquela cena, né? Enfim. Então, o urso com alergia. Aí, eu fui atrás da história. E olha o que eu achei. Um livro, vou até mostrar, não posso, né, Marcela? Mostrar claro que sim. São histórias curativas, gente. Para essa menina, é por isso que eu digo. Aí eu parti da história do urso e achei um urso que tinha medo de abelha. E a abelha dá alergia, né? No urso ali. Então, eu contei para ela a história, mas eu senti que ela não reagiu muito bem, porque ela tinha que ler. E ela não sabia ler, né? Enfim. Uma curiosidade sobre essa história até. Eu estava atendendo essa menina e eu a tirava da turma para um atendimento, que ela estava não no horário da aula, do curricular, mas num projeto. As crianças começaram a reclamar da turma, porque você só pega a mesma menina sempre, a gente fica sem, todo mundo queria ir para o atendimento comigo. Então, eu combinei nesse projeto e eu contava uma história para eles e fazia uma atividade de vez em quando para eles não ficarem sem. E nesse cenário, eu contei essa história para a turma. E, Marcela, acho que é uns dados bem bons para você aí. O que eu fiz? Olha o que eu peguei. Eu peguei o título da história, depois de contar, e fiz onde há reticências, embaixo, vírgula, há problemas. E eles tinham que desenhar no meio. Olha, que legal. Cris, qual que é o nome todo do livro? Só para eu anotar aqui também. Até Onde há um urso, há problemas. Tá, beleza. Depois eu posso passar os dados para vocês, né? E o que aconteceu? Olha, tinham 11 crianças naquela turma naquele dia. Então, eles tinham que dizer onde há o quê? E há problema. Uma criança falou, escreveu e desenhou arrumar o quarto. Isso era problema para ela. 4 escreveram acordar cedo. 3 escreveram que era lição de casa. 1, dia de prova. E 2, bilhete na agenda. E me chama a atenção, aí tem mais uma que eu vou falar em particular aqui, ó. Me chama a atenção de uma criança que põe assim, eu não sei se dá para ver ali, ó. Deixa eu tirar os comentários aqui. Lição de casa no dia 12, e daí no dia 13, bilhete na agenda. Por quê? Porque ela não fazia lição de casa. Tá? Então, essa era justamente a menina do meu atendimento. Mas por que ela não fazia lição de casa? Porque ela não sabia ler, não sabia escrever. Exato. Né? E aí me chamou a atenção também um dado de uma outra criança que fez esse desenho.
Era uma irmã, tudo que eu estou falando aqui, gente, eu tenho e mostrando, eu tenho autorização da família, tá? Porque em arte terapia a gente pede para mostra, ou se não recebe, não mostra. E essa menina desenhou ó, uma casinha grande e mais colorida do que outra casinha um pouquinho longe e sem cor. E uma nuvem. Né? Depois eu vim conhecendo a família, eu vim saber o porquê. Que a menina, eram irmãs, uma mora nessa casa, numa situação melhor, e ela lá. Então, a divisão familiar há problemas. Então, a criança denuncia muito. É uma história, gente, que te faz entender um pouquinho o contexto. Né? E por que a gente precisa entender o contexto? Porque, às vezes, a criança precisa de ajuda. Né? Às vezes, ela está tentando se comunicar, mas ela não tem tanta clareza lógica para te dizer o que está acontecendo. Né? Não consegue verbalizar, às vezes, vai sair através do desenho. Cris, sério, assim, é um material tão rico isso que você traz, né? O que você tem e esses dados que surgem através da resposta das crianças. Vou deixar você continuar a tua história, depois eu vou fazer uma pergunta aí. Tá, então eu saí desse, eu vi que ela não gostou porque tinha palavras. E eu fui, tudo isso eu vou no sebo, tá, gente? Eu fico lá fuçando para achar. E aí eu achei esse livro aqui, que chama Arapuca, que é até uma recriação, deixa eu ver, do Rouxinol e o Imperador, deixa eu ver como que é o nome do autor, eu faço depois também, mas é o do Rouxinol e o Imperador, até achei aqui, ó, do Christian Andersen, é como se fosse uma releitura, uma adaptação, e ele não tem nenhuma palavra, e daí ela se identificou. E por coincidência, essa menina vinha de uma família de recicladores, e ele conta a história de uma criança, um menino, que, por ser da família de recicladores, ele fez um painel para o quarto e colocou em exposição. E aí todo mundo, dentro do quarto, né, abriu a janela e daí todo mundo da vizinhança adorou e dava atenção para ele, e elogiava, enfim. Até o dia em que apareceu um passarinho e as pessoas pararam de olhar para o mural que ele tinha feito e foram olhar para o passarinho. Né? Então aí a história continua a partir disso. Né? A menina que eu estava atendendo adorou, fez um mural para pôr no quarto dela, utilizou o material, inclusive, da reciclagem da família, e por aí eu abri um canal de comunicação com ela. Né? Continuo contando, em outro momento. Nossa, Cris, eu amo ouvir isso, saber disso, acho que o pessoal aqui também, porque tinha travado, você voltou, tá me vendo bem, me ouvindo bem? Eu tô, você tá? Tô também, agora voltou. Tá, então eu tô resumindo esse processo de atendimento, porque foram muitas coisas, né? Mas essa história, também sem palavras, ó, chama Quem Espia Se Arrepia, e a gente vai virando assim. Então vamos dizer aqui, ó, eu posso fazer a cena que eu quiser, né? Ó, por exemplo, se eu abro do outro lado, eu consigo um outro, ops, virei tudo, consigo um outro cenário. E nesse livrinho tem a criança então foi fazendo comentários, assim, tem acho que é uma moça aqui que aparece a calcinha e ela falava, mas aí tinha uma bruxa, ó, essa bruxa aqui. E essa bruxa ajudou na cura e ajudou no cuidado com essa menina. Porque no momento que ela viu, ela me disse assim, tem uma bruxa, e a bruxa faz uma poção mágica que ajuda as pessoas a ficarem felizes. E aí a gente chama da escuta terapêutica, daí, né, então, ok? E daí por meio da arte terapia, a gente vai fazer essa bruxa. Então, nós fizemos um fantoche de bruxa, de meia, ela costurou as partes da roupinha que precisavam ser costuradas e transformou, fez a bruxa. A bruxa tinha um caldeirão, tinha uma colher de mexer, o caldeirão. Nós fizemos a poção mágica, porque eu pedi para ela me contar qual que era o poder da bruxa que transformava as pessoas, deixava as pessoas felizes. E ela disse que ela ajudava as crianças a ficarem perto do pai e da mãe. E ela construiu isso, pôs essa poção mágica num spray, levou para casa, espirrou em todo mundo, super lúdico o trabalho. E de alguma forma ela já voltou diferente por conta do spray. E eu pedi para ela contar uma história com o que aconteceu com essa família.
pedi para ela desenhar uma família, ela não quis ficar, eu até tenho o desenho dela. Ela estava com a colher do caldeirão da bruxa e ela fez a família colher. Mãe, quero ver, mãe, pai e a menina, né? E daí ela contou, tem um relato da história, que eles moravam todos separados, e a menina fala, pai, eu tô triste, porque cadê a mãe? E daí ele fala, lembra, filha, que a mãe não mora com você? Mas daí ela diz assim, a dona da história, que era ela mesma, a menina, conhecia uma bruxa, que ela chamou de Gabi, e a Gabi veio para ajudar a família. E fez uma poção mágica, espirrou, e a história termina com os 3 morando na mesma casa, né? Nossa, aí eu perguntei, Cris. olha como são as coisas, Marcelo, eu perguntei quais são os nomes dos personagens. Aí ela me falou, o pai é Pedro, a filha é Tatá, e a mãe é Gabi. Então a mãe tinha o nome da bruxa, que podia mudar a situação toda. Nossa, Né? que emocionante isso, hein? Puxa vida. Olha, arrepia, gente. Meu Deus, Cris. Se eu for resumir a história dessa menina, Marcela, daquele diagnóstico que não aprende, enquanto nesse processo todo eu consegui uma avaliação psicopedagógica para ela, eu consegui uma avaliação auditiva para ela, e a gente foi descartando possibilidades de não aprendizagem, né? Então, o que se chegou no final, ela não foi alfabetizada, né? Precisava retornar todo o processo de alfabetização. Só que é a tal história de trocar o pneu com o carro andando, né? Então, ficou ali uma responsabilidade para a escola, e uma tentativa, a família não tinha condições de acompanhar esse processo de alfabetização, né, porque ela morava só com os avós, enfim. Mas a menina resgatou a autoestima de um jeito, ela me provou que ela aprende sim, ela só não estava aprendendo aquilo que não estava ao alcance dela. A gente fez um olho de Deus, que é uma mandala, no final do ano, ela estava bem no finalzinho, ela queria presentear as irmãs. E daí ela me pediu para a gente inventar alguma coisa. E eu a ensinei a fazer um olho de Deus, que é uma mandala, eu tô com uma bem simples aqui, mas que é a dela, feita, uma das, né, que ela me deu, que era um costume, uma prática dos índios do México. Eles trançavam com cipós coloridos os gravetos, e o símbolo disso é prosperidade, felicidade e saúde. Né? Então, até tinha um costume, a tradição indígena, os índios faziam para o bebê quando ele nascia. Era o pai que tecia a mandala e dava para o bebê quando ele nascia, para desejar um bom crescimento, com saúde, enfim. E o pai fazia isso até a criança, em todos os aniversários, até os 4 anos. Quando a criança fazia 5 anos, ela própria passava a tecer a sua mandala e fazer os seus pedidos aos deuses. Essa menina fez 38 mandalas e presenteou todo mundo. E a visão dela mudou, a visão da turma mudou. E as pessoas, a educadora que participava do projeto me disse assim, até eu a corrigi depois, porque ela dizia, você tirou dessa criança o que ela tem de melhor. E eu dizia, não fui eu, foi a arte-terapia. Né? Então ela continua, ela não passou de ano, se as pessoas me perguntarem, não, porque não tinha como. Foi detectado que ela precisava voltar no processo de aprendizagem, mas ela mostrou sim que ela aprendia, né? Mostrando que não era, ela só não estava aprendendo aquilo que estavam querendo ensinar, porque ela não tinha a menor condição de aprender. Cris, sério, é tanta coisa que passa na cabeça assim quando você vai falando, fora toda a emoção que vem junto, né? Puxa, assim, que bênção ter você, né? E que bênção que você fez total diferença no caminho aí da vida dessa menina. Algumas perguntas que ficam, uma você já respondeu, que eu acho que era curiosidade de muita gente, talvez, para saber, e aí ela passou, não passou de ano, você já respondeu. Mas olha como a parte conteudista da escola, e eu não estou desmerecendo, né? Às vezes eu falo isso, eu conto com um filtro decente aí do pessoal quando eu falo esse tipo de coisa. Como o conteúdo fica em segundo plano, quando a gente fala em decorar conteúdo para passar de ano, será que isso é aprender? Quando a escola colocava um diagnóstico que ela não aprende, o que vem a ser esse nosso aprender do nosso sistema escolar hoje aqui do Brasil, né?
Isso significa aprender, decorar? Será que a escola não tinha percebido também, é uma outra pergunta que eu faço para você, que a dificuldade dela se dava por conta dela não ter aprendido a ler e a escrever? A escola sabia disso ou não? Soube depois com todo o teu trabalho? A escola sabia e a escola tinha tentado um movimento em paralelo, mas que não tinha sido suficiente. Qual era esse movimento, né? Assim, sem culpabilizar só a escola, mas olhe como uma pessoa, no caso você, e uma história fazem a diferença, sim, a ponto de curar. Essa menina se curou, olha a transformação na vida dela. Não só em questão de autoestima, quando você conta, né, o poder mágico da bruxa e ela leva essa poção para casa, que é para fazer a família ficar junto. Meu Deus, olha quanta coisa tem. E as As pessoas me perguntam, pessoas, Marcela. as E elas me colheres aí na perguntam. família. E colher é alimento, né? Além do que. Sim. Né? E as pessoas me perguntam, mas e a família? Você conseguiu unir? Não, gente, infelizmente algumas coisas não dependem da gente, né? Mas eu consegui fortalecer a menina para enfrentar o que a gente não podia melhorar. Né? Sem dúvida. Não fui eu, foi a arte terapia. Através de você, Cris. Eu ia perguntar isso mesmo. Falei da escola e aí a próxima pergunta era justamente essa, né? E aí? Mas sim, o quanto ela se fortaleceu, o quanto a autoestima foi valorizada, o quanto ela se percebeu capaz, o quanto ela viu que podia. 38 ela faz no final do ano, assim, e ela dá conta disso sozinha. Meu Deus, Cris, é brilhante demais, né? E foi mais do que isso, porque a gente estava bem no final do ano e ela queria fazer uma quantidade muito grande e eu a encontrava uma vez por semana. Então, quando eu vi que não ia dar tempo de fazermos juntas, eu fiz uma caixa com todo o material, ela levou para casa. Então, ela não só fez as que faltavam, mas ensinou uma amiga para ajudá-la. E eu não vou te dizer que o olho de Deus tem um trançado muito fácil para uma criança de 11 anos, né? Ele vai, na hora que você pega, ele vai. Entende? Mas ela conseguiu ensinar uma amiga. Então, ela não só aprendeu, como ela ensinou. Então, E tem forma melhor de aprendizagem do que essa, né? O tanto que, meu Deus, o tanto que a gente repete, se a criança não está aprendendo, a gente precisa mudar a nossa forma de ensinar para que ela aprenda de outro jeito. O problema está em como a gente ensina, em como a gente passa isso na escola, em como a gente fala que aprender é decorar conteúdo. Ontem mesmo eu estava com uma situação dessa, até comentei com você, como eu estou todo dia, porque eu acompanho muito de perto estudantes, né? E aí uma prova de história ia chegar, não história curativa como essa, mas uma história decorativa, não curativa, e aí o menino já não sabia mais por onde decorar tanta informação do que aconteceu em Esparta, Atenas, qual era a diferença da casa na Grécia Antiga para a casa do Egito, para a casa da Mesopotâmia. E ele muito confuso com tudo aquilo, assim, e chato, conteúdo chato e denso para ele, né? Ele tem 8 anos, 9 agora. E aí eu comecei justamente a fazer associações com ele, a contar histórias sobre aquilo, para ele entender e fazer associação da casa dele, da onde ele morava, de como é a família dele, até que ele falou, puxa, com você sempre parece que fica tudo mais fácil. E aí eu falo a mesma coisa que você falou, não é comigo, a questão não está em mim, a questão está em a gente enxergar com o olhar da criança e perceber que aquilo ali não é aprendizado, é querer decorar e fortalecer só a memória. Isso é uma faculdade mental, que é uma das mais cobradas e valorizadas aqui no nosso sistema de ensino. E todo além disso, que vai muito além da gente de fato, da gente de fato entender a realidade, o contexto daquela criança, como você fez nesse caso, né? Que é tremendo demais, Cris. Sabe outra história tua? Eu vou até pular o Com Tudo Cutuma Fia agora, porque a gente fez uma live. Tem uma live maravilhosa nossa aqui, salva, inclusive no Insta, né? Mas se der tempo a gente fala dele depois. Eu quero puxar o gancho do que você tá falando para essa tua história aqui, que é olho por olho, lente por lente. Eu acredito que na época que você fez o trabalho com essa menina, possivelmente esse teu livro ainda não tinha sido escrito, né? Porque esse seria outro, assim, tem tudo a ver com o que você está falando e da gente... olha o olhar dessa menina como mudou, como ela viu diferente a partir dessa experiência toda que ela teve, né? Mudou completamente. E esse livro traz muito isso para nós, né? Traz. Ele fala muito do olhar, né? E
Eu penso assim, a gente sabe que o nosso contexto é diferente, porque eu estava com uma criança, você, quando eu faço meu atendimento arte terapêutico com criança, eu estou com uma, você está com um, e eu penso que para a escola falta isso, né? Você tem vários no mesmo contexto, às vezes dificulta o olhar, né? Mas eu acho que vale para a escola, e não é só para o professor, é para o sistema, e que pena que a gente não consegue, né, às vezes atingir o sistema, essa questão. Será que o erro, nesse caso que eu contei, era de aprendizagem ou de ensinagem? Né, a gente vinha falando antes lá, é a mesma coisa quando o aluno diz, eu não entendi, professor, você pode me explicar? E daí o professor explica, do mesmo jeito que ele havia explicado da primeira vez, né? E a criança diz, professor, eu disse que eu não entendi, e não que eu não escutei. Né? Então, é o jeito de explicar muitas vezes, né? É o olhar. Por meio do olhar, a gente percebe se a criança está captando aquilo ou não. E o olho por olho, lente por lente, traz isso um pouco. Ele conta a história, e assim, para eu resumir o livro, eu vou dizer que eu acredito muito que a beleza não está no objeto olhado, está no olhar. Né? Eu li um texto até... nossa, chama Arte de Viver, já recordo da autora. E ela diz exatamente isso. Ela conta que ela abria a janela e via um jardim seco. E sempre tinha um homem que ia como se fosse num ritual. Ele punha, não era um ritual de regar o jardim, mas era assim, só um pinguinho que ele punha para molhar. Né? E ela... depois conta, vendo a árvore em flor, ela fala, hoje eu conto essa história e as pessoas me dizem que essa cena só acontece frente à minha janela. Outras pessoas dizem que isso não existe. E daí outras, ainda assim, dizem que é preciso aprender a olhar para enxergar isso que eu enxergo. Sabe? Então tem esse lado da gente olhar, procurar ver o lado bom das coisas, né? Porque... o mundo está um pouco triste se a gente não exercitar esse olhar, e inclusive na nossa profissão, né? Principalmente quem está ligado à educação e como eu também, a área da saúde, é o olhar que vai fazer diferença. A gente aprendeu agora na pandemia a rir com o olhar, porque a boca, né, perdeu o foco, a gente está de máscara. Então que sirva isso de lição até para a gente valorizar o olhar. E o olho por olho, lente por lente, fala sobre isso, sobre a magia do olhar. De um jeito muito simples, de personagens que nem nome tem, porque às vezes a gente é aquele menino, e às vezes a gente é aquele velho. Nossa, o velho ficou marcado hoje para mim nessa atividade que eu fiz com esse meu aluno, e obviamente, né, o que eu sempre faço depois de ler esse livro é pedir para a criança fazer um óculos. Então a nossa produção é fazer o óculos, colocar o óculos e a partir daquele óculos no rosto começar a desenhar o que está vendo. E sempre sai só coisa bela, né? Obviamente, depois de ler a história, depois de entender, trazer isso para a realidade, começa a aparecer muita coisa legal, muita coisa bonita, muita coisa boa. E aí concordo com você, Cris. Quando eu recebi esse livro, eu comentei contigo, já faz, acho que alguns meses, talvez, não me recordo. Mas para mim, assim, foi como se, quando eu fechasse a última página, ufa, eu colocasse aquele óculos assim, opa, muda essa visão, muda esse olhar, porque realmente já é tudo tão pesado, tudo tão difícil e a gente só vai, né? E você não para ver essas belezas tremendas da vida que existem ao nosso redor o tempo todo. Então aí, gente, esse livro aqui, dos três, Cris, esse é meu xodó. Apesar de eu amar os três, né? É outro contexto. Eu trabalhei com esse livro com idosos. E o meu objetivo maior, que eu trabalho em muitas casas de idosos, com eles, é o resgate da autoestima, é a sensação de bem-estar, é o autoconhecimento, né? E foi incrível o trabalho, porque tem vários exemplos de uma proposta só, né? Eu fiz como você, pedi que eles, ali eu não levei, não fiz o óculos, mas eu pedi para eles imaginar, queriam ver, colocando aquele óculos que o menino da história colocou. Tem um senhor, por exemplo, ele trabalhou no telégrafo por anos. Ele que escrevia lá as coisas do telégrafo. E ele fez a máquina do telégrafo. E naquele dia eu tinha levado uma régua
por algum motivo que eu nem carrego régua, e estava por ali em cima da mesa, e ele pegou a régua e ele punha na mesa e fazia com a régua o movimento do telégrafo. E no começo eu achei que ele estava fazendo um barulho, mas depois eu parei para olhar, a importância do olhar, e eu vi que ele tinha determinado ritmo. Daí, como se ele fazia um movimento de boca e fazia... Falei, você está escrevendo? Tô. Falei, o que você escreveu? E daí ele falou, gratidão. A primeira palavra que ele me falou. Falei, escreve para mim. E daí fui dando palavras. E ele foi escrevendo palavras. Com todo o movimento do telégrafo. Ele reviveu aquilo. Olha o resgate da memória afetiva num grupo de idosos, né? Uma que já não movimenta as mãos, eu falei, o que você quer que eu desenhe para você? Ela falou, uma senhora japonesa, ela falou, o gengibre e o alho. Porque ela fazia muito a comida japonesa. Né? Então, assim, resgata a coisa. Uma fez a cristaleira, outra fez a escada da casa, que aparece em vários trabalhos, porque ela brincava, subia e descia a escada, enfim. Então, uma história que traz todo um resgate de memória afetiva para o idoso, que é fundamental para o bem-estar dele. Né? Não importa o desenho que ele fez, ou muitas vezes ele nem faz, né, quando ele não tem movimento na mão, mas ele me conta, às vezes ele diz determinada coisa ali, por exemplo, ela falou do gengibre e do alho, eu mostro pelo celular qual gengibre, qual alho, como que você quer que eu desenhe, que cor você quer que eu pinte, entende? Porque só a escolha dele já é muito significativa para mim nesse caso, né, que são idosos assim, nem todos, mas muitos têm Alzheimer, demências, enfim, né? Então tem toda a questão da saúde mental envolvida nas pessoas com as quais eu trabalho. Mas nossa, que é profundo, Cris. Olha isso, Você sabe que eu não vou nem tão longe assim. Hoje mesmo, de manhã, agora você falando, me resgatei aqui na memória. Quando eu disse que esse menino, no final, ele começou a desenhar a própria história, o que ele estava vendo das belezas da vida a partir dali, foi quando ele fez um desenho e normalmente essa criança se frustra muito. Ele se frustra quando ele não consegue, daí ele fica irritado. Se ele desenha... Aquela preocupação estética, né, que a gente adulto também tem e a criança também tem. Ai, não tá bonito, ai, não tá legal, daí já amassa a folha, já joga, ok. E hoje, quando ele começou a desenhar depois da história, ele já estava com o óculos de cartolina que ele fez. Então ele começou a desenhar e pela primeira vez, eu acompanho ele há 1 ano já, 2 vezes por semana. Ele desenhou do jeito que ele sempre desenha e ele começou a rir do desenho dele. Foi quando ele fez a comparação. Olha, isso aqui parece o chapéu do Pequeno Príncipe, e rindo e rindo. E eu só perguntando para ver o que saía dali, né? Até para a gente poder identificar o que significa aquele desenho, enfim. E aí que ele fala, porque ninguém vai conseguir entender, tá igualzinho aquele chapéu, que era o elefante dentro da jiboia. Mas ele teve essa leveza no olhar dele e deixou de lado aquela preocupação do estética, perfeccionista dele, talvez, porque ele estava com os óculos. E aí o óculos deu esse poder para ele. Depois que ele se identificou muito com esse menininho aqui, muito. Super legal. É isso, é como a poção mágica que você falou agora da outra história tua, né? É isso aí. A partir daquilo a criança, falo da criança porque é meu mundo, mas é como você colocou, para o idoso, para nós, para qualquer pessoa. Mas para a criança, esse lado lúdico, assim, é sensacional. E a gente, verbalizando, racionalizando, não acessa, se a gente não se vale de algo como uma história dessa aqui, né? Ou de um objeto desse. Concordo com você quando você fala, sim, na sala de aula é mais difícil, né? Professor, professora tem que dar conta de vários. E concordo também, obviamente, não é culpa do professor, nem responsabilidade dele. Faz parte de um sistema, de uma carga enorme de conteúdo, de BNCC que está por trás. Sim, não é fácil ter esse olhar que a gente consegue ter, personalizado, individualizado ali com cada criança, mas, mesmo assim, em cada brecha que tiver na sala de aula, quando for possível, entrar com uma história como essa aqui, lá na frente, para todos os alunos, se impactar 1, 2, a diferença que vai fazer na vida daquela criança, daquele ser humano, vai repercutir para o resto da vida. Porque tem justamente essa memória afetiva, vai lembrar, vai marcar, vai resgatar coisas de antes, vai associar com o dia a dia. Então isso é muito poderoso, isso é o poder curador, né?
Sim, quando a gente fala de escola, eu não sei se você conhece esse, Marcela, que ele não tem uma história, chama Casa das Estrelas. Eu amo esse livro, porque ele é um professor colombiano que coletou por mais de 10 anos conceitos que as crianças davam sobre palavras, né? Daqueles conceitos que não aparecem no dicionário. E uma que me chama a atenção quando a gente fala da escola foi de um menino de 11 anos quando definiu o colégio. Ele escreveu, ou disse, o professor escreveu, é uma casa que tem mesas e cadeiras chatas. Né? Então, assim... que tédio, né? Não é a mesa e a cadeira que é chata, na verdade, né? É o que está acontecendo lá, mas foi o jeito que ele conseguiu dizer. Né? Esse livro é muito legal porque ele define tanto para o bem quanto para a tristeza, né? Ele fala, por exemplo, uma criança define criança, assim, ó, danificada de violência. Então, vejam, é uma história, tá num livro, aqui são só conceitos, mas que fazem com que a criança pense. E é curioso, porque eu usei esse livro com uma senhora de 104 anos, e eu disse para ela assim, eu quero que você defina as palavras que eu vou te dizer de um jeito que não aparecem no dicionário. E olha, eu falei pantufa. Ela me disse, é o pijama do pé. Ai, adorei! 104. E eu falei fome. Ela disse, é quando o cachorro late. Então, você vê como que uma palavra pode sensibilizar a pessoa de um jeito que ela traga, né? A criatividade, o envolvimento com 104 anos, né? Você dá uma... Acho que nem eu falaria, né? Olha, inveja é quando uma criança come. E daí volta à escola, ó. Espaço é como deixando 10 linhas. Olha isso. É muito lindo, é muito lindo. Então Lindo. às vezes é uma frase que é curativa que está dentro de um livro de história. Tem, ó, por exemplo, tem tempinho ainda de eu falar? Tem. Depois eu vou voltar aqui nos comentários, só para a gente não perder. Esse livro aqui também, ó, eu usei num outro atendimento com uma criança e eu achei muito significativo por aquilo que a gente fala, que a criança às vezes não consegue verbalizar, né? E aqui conta do Pedro Vira Porco Espinho. Eu vou contar da criança e depois eu conto dos adultos, que você me perguntou como que muda a história numa hora. Vou te dar um exemplo desse, né? Pedro vira porco espinho. Então, tudo que o Pedro não quer fazer ali, ele vira porco espinho. E eu perguntei para a criança, quando que você vira porco espinho? Desenhe para mim. E ela desenhou o quarto. E daí, quando ela foi me mostrar, eu, na verdade, como arte terapeuta, eu não questiono o que ela fez, eu peço que ela me conte. Né? E vou pedir para os professores que estão nos assistindo, a Marcela falou agora há pouco, não exijam muito esteticamente, né? A gente precisa se preocupar com a expressão da criança no desenho e não com a estética, né? Nada de dirigir pintura, dirigir cor, já citei exemplos em outras lives que a gente fez, né, Marcela, bem significativos disso, né? E essa criança desenhou esse quarto. E daí, quando ela foi me contar, ela mostrando o desenho, porque aqui tem a minha cama e aqui tem outra cama, e eu não gosto quando entra uma pessoa que eu não conheço no quarto. Mas entrou uma pessoa que você não conhece? Sim, entra uma pessoa porque a cama foi alugada pela família, uma família de baixa renda, e alugou uma cama para uma pessoa que não conhece. Entende? Então, às vezes, sinaliza algumas coisas que poderiam fazer diferença para a criança, né? Uma pessoa que não conhece, enfim, o desenho representa. Né? Cris, chega em lugares assim de evitar muita coisa, né? Só com essa tua fala aí a gente já percebe, olha, e através de um desenho da criança. Uhum. E aí não é com a criança que lida, né? A gente conversa com a família para saber o que está acontecendo. Né? E com o idoso, eu cheguei um dia, eu usei também, ele estava no meu material, eu carrego, assim, acho que a gente carrega, eu trabalho em casas de idosos também, mas carrego porque, eventualmente, eu sei que pode ter um acontecimento que eu vou precisar de alguma coisa. E nesse dia tinha toda uma proposta diferente para trabalho, mas eu cheguei lá e tinha uma senhora fazendo um escândalo porque ela queria ir embora, muitas vezes o idoso quer ir embora dali, claro que não pode deixar, né? E aí eu vou contar uma história, você está muito brava, vou te contar uma história de um menino que virou porco espinho. Você acredita que ele vira? Aí acalmou para ouvir a história.
né? E daí eu conto tudo. E daí eu perguntei, como que você vira porco-espinho? Essa fez exatamente isso, porque eu quero ir embora e ninguém me deixa, né? A do lado encheu a folha de cápsula de comprimido. Eu não queria tomar os remédios. E assim eles foram se posicionando. Só que com o idoso, eu não gosto só de trabalhar o negativo. Aqui eles viraram porco-espinho. Mas eu não vou sair de lá deixando todo mundo transformado em porco-espinho. Entende? Eu preciso resgatar. A criança já é diferente, né? A gente pode, numa próxima, fazer. O idoso eu tenho que fazer na hora. Eu não saio de lá com Ai, bem interessante, Cris. É uma diferença muito, muito forte e real, né? Faz muito sentido, claro. Sim, é porque eu trabalho muito com autoestima, com bem-estar, então eu não vou fechar uma sessão de um jeito ruim. E, na verdade, eu nem levo o tema ruim, o tema negativo, a não ser que eles me tragam como foi nesse caso, né? Então, o que eu fiz? Eu, com a licença, não licença real, mas com a licença da autora, eu fiz uma releitura chamada Breno Vira Passarinho. E daí eu escrevi uma história das vezes que Breno vira passarinho, né? Assim, quando que a gente fica feliz. E daí ali já acharam um monte de motivo, porque viu um passarinho, porque viu, né? Enfim, quando eu recebo uma visita, eu fico feliz. Quando, enfim, eu acho o óculos que eu tinha perdido, enfim, ele foi. Então, saí da sessão com todo mundo virando passarinho. Esse é o exemplo, um dos, de mudar a história na hora, de né, modificar a estratégia de acordo com o grupo ou com a pessoa que você encontra. Né? Amei, já vou usar essa também, viu? É tudo muito terapêutico que você traz, né? Obviamente, arte terapia. E eu vou trazer muita coisa, Cris. Toda vez que eu converso com você, eu aprendo muito, né? Sem dúvida. E adorei esse trocadilho aí que você fez, para não sair justamente na frustração, no pesado, no negativo, e puxar essa questão da autoestima realmente, da valorização. Tem muita criança precisando disso, especialmente no momento de pandemia agora. A autoestima está lá embaixo, o momento está difícil, está de angústia. Vou começar a trabalhar assim também. Resgatei aqui, ó, voltei em alguns comentários, só para não deixar sem ler. Chefe Diego Melo, que orgulho de ter apresentado vocês, duas super profissionais. Obrigada, Diego. Nossa, eu é que agradeço também, viu? Cris é uma preciosidade no meu caminho. Cris, a gente precisa marcar pessoalmente, né? No meio dessa pandemia a gente sempre é assim só, né? Mas parece que a gente já se conhece, de tanto que a gente fala. Super gostoso sempre. A Selma falou, ó, uma viagem da fantasia à realidade. Lá no comecinho ela falou dos seus trocadilhos muito bons e prosseguiu assim. Pessoal batendo palma, dando boa noite. Que emoção, a Ângela falou na hora que você contou a história da menininha lá que tinha o problema de aprendizagem, né? Realmente foi muito emocionante. E a prova é que não é o conteúdo que fica, mas sim as vivências. Muitos parabéns, Cris. Olha, Nisa. Nisa sempre está aqui comigo, viu, Nisa? Fico super feliz também. Olha, hoje ela assistindo a gente também falou, seria tão bom ter pessoas com este olhar de carinho e de amor. Ai, quem que tá aí? Que eu tô ouvindo, coisa mais rica. Que enfiaram que ele fez ai, vai pegar o celular. Ai, meu Deus do céu, que coisa mais linda. Quem que é, Cris? Esse é o meu netinho. Vem aqui, Ber. Vem aqui. Vou desativar os comentários, só para ver ele melhor. Eles abriram aqui, entrou o Bernardo, entrou o meu cachorro. Meu Deus. Mas que delícia, agora tá completo. Agora sim, tá na live completa, Cris. Pode deixar, meu Deus, um prazer. Kevin, e é por esses, né, que a gente está aqui, né, Marcelo, para que eles tenham não tenha dúvida, melhor, né, tempo melhor. Olha lá, vai, chorou, né? Oh, meu Deus, é isso, Cris, por ele, sim. Não vou tomar teu tempo agora também, né, que a família já tá aí te esperando. Então, antes da gente encerrar, eu conto ou você conta, Cris, dessa super novidade que decidimos aí? Eu conto? Pode contar. Tcharam! Olha só, ideia da Cris, depois de vocês ouvirem tanta coisa boa assim, ficaram aí, acredito eu, com gostinho de saber o que fala tanto nessas histórias e como assim, né, que é tão poderoso e é tão curativo. Cris aceitou, topou, né, a ideia da gente fazer alguma coisa diferente, mas ela deu a ideia da gente colocar os 3 livros aqui para sorteio. Então, a gente vai fazer um post acabando a live, vai ter um post explicando bem certinho as regras e os 3 livros vão ser sorteados.
tem tempo, mas já escreve já, entra lá daqui a pouquinho aqui no meu Instagram para você ler, para seguir as regras de participação, e você pode ganhar um dos livros da Cris. Os 3 livros vão ser enviados para qualquer lugar do Brasil, então tanto faz se você mora em Curitiba ou mora em outra região. O Irrita vai para uma pessoa, Contudo Cutuma Fia vai para outra pessoa, e Olho por Olho, Lento por Lento vai para outra pessoa. Então 3 pessoas vão ser sorteadas, e cada uma das 3 vai ganhar um dos livros, e é só isso que eu vou contar, né? Mais do que receber o livro, ele vai ainda mais especial, né, Cris? Mas vou parar por aí. Fiquei super feliz que você aceitou fazer algo de diferente. Falei, puxa vida, a gente precisa superar, que cada vez a nossa live, assim, ela vai a fundo, ela emociona, o pessoal comenta bastante depois, repercute muito. E aí a Cris deu essa ideia, que eu achei brilhante, Cris. Super obrigada. Olá, Nisa falando, Salvador, Bahia, pode ser também. Débora, eu quero. Nisa, eu quero. Renata, já quero. Ó, a Débora, que orgulho ter estudado com você, Cris. Sucesso sempre, parabéns. Então, ó, acabando a live aqui, já vou postar no meu Instagram, lá no meu canal do Telegram também. E a gente vai deixar bem certinho as regras, tá super fácil participar. Só segue direitinho o que vai estar escrito ali para você, no momento que for feito o sorteio, você tá concorrendo realmente a ele, para não ter deixado nenhuma regrinha para trás, tá bom? Ficaram felizes com essa super ideia aí? Contem aqui para nós se vocês gostaram. Cris, quero te agradecer de coração mais uma vez por essa live brilhante, por essa conversa rica, maravilhosa, de tanto aprendizado, de tanta sensibilidade, de tanta emoção. Você, repito, consegue tocar a nossa alma, é fato isso, viu? Muito, muito, muito obrigada. Vou deixar você fazer as suas palavras finais antes de eu encerrar a nossa live. A aprendizagem é recíproca. Eu que agradeço, às vezes, pelo comentário, pela tua fala, aprendo muito com você. Acho extremamente profissional, então, assim, é um prazer para mim dividir uma live com você. Só tenho a agradecer. Né? O pessoal que participou também, o meu agradecimento. Quem recebeu os livros, espero que goste. Manda um recadinho para a gente depois, para a gente saber, né? E se está usando em sala de aula, se contou para o filho. A gente gosta de saber dessas fofocas também, né, Marcelo? Como é que está o uso dos livros em casa, ou na família, ou na escola. Então, só isso. Agradecer por tudo. E dizer que eu estou muito feliz, que sempre é um prazer falar sobre aquilo que eu gosto, né? E a minha escrita me orgulha, eu tenho muita afinidade com aquilo que eu escrevo, sou muito apaixonada por isso, então fico feliz em poder dividir um pouquinho. É uma forma de contribuir para a formação de pessoas melhores, para a gente ter um mundo melhor. Você contribui muito, Cris, sem dúvida nenhuma, viu? Muito obrigada a cada um de vocês que participou, que interagiu com a gente, que ficou até o final para ouvir essa notícia super legal. Acabando aqui, eu já faço o post para vocês entrarem lá e participarem certinho. Tá aqui no meu Instagram, vou divulgar também nos stories. Super obrigada, Cris, mais uma vez. Uma alegria e uma honra, como sempre. E, ó, acabando, então, corre para vocês já lerem tudo e participarem, que vocês podem ganhar um dos livros da Cris. E, ó, muito a pena, tanto para criança quanto para adulto, viu? Beijo, beijo, fiquem com Deus. Super obrigada mais uma vez.